pessoal, eu sou Helenita Malta. Seja bem-vinda e bem-vindo ao primeiro Sarau do Lutz, para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho de 2022, aqui no nosso canal. Convidamos pessoas ligadas ao Lutz para ler trechos de suas obras e tecer comentários. Vocês vão ver como as obras do Lutz, mesmo escritas nos anos 1970, 1980 e 1990, permanecem muito atuais. Você já leu alguma obra do Lutz? Algum livro dele te marcou de alguma forma? Deixe um comentário contando pra gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para incentivar o nosso trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Se gostou, deixe sua curtida. Também compartilhe nossos vídeos com seus amigos para que eles cheguem em mais e mais pessoas. E agora vamos ao vídeo. E até a próxima! Conceito de ecologia. Nós, humanos, somos um aspecto parcial e momentâneo de um incrivelmente longo e paciente processo da fantástica história evolutiva do caudal da vida que caracteriza nosso planeta e o distingue dos demais planetas desse sistema solar. A evolução orgânica é um processo sinfônico. As espécies, todas as espécies, e o homem não é exceção, evoluíram e estão destinadas a continuar evoluindo conjuntamente e de maneira orquestrada. Nenhuma espécie tem sentido por si só, isoladamente. Todas as espécies, dominantes ou humildes, espetaculares ou apenas visíveis, quer nos sejam simpáticas ou as consideremos desprezíveis, quer se nos afigurem como úteis ou mesmo nocivas, todas são peças de uma grande unidade funcional. A natureza não é um aglomerado arbitrário de fatos isolados, arbitrariamente alteráveis ou dispensáveis. Tudo está relacionado com tudo. Assim como numa sinfonia, os instrumentos individuais só têm sentido como partes do todo, e a grandiosidade do todo é função do perfeito e disciplinado comportamento de cada uma das partes, os seres vivos, em seu fundo abiótico, só podem ser compreendidos como partes integrantes da maravilhosa sinfonia da evolução orgânica, onde cada instrumento, por pequeno, fraco ou insignificante que possa parecer, é essencial e indispensável. Então esse texto que eu acabei de ler faz parte de um capítulo, Conceito de Ecologia, que está no livro Manifesto Ecológico Brasileiro, Fim do Futuro, que foi o primeiro livro que Lutzenberger publicou, lá em 1976. Já fazem quase 50 anos. Este livro ele está no gênero manifesto. Então a primeira parte desse livro ele faz uma denúncia dos problemas ambientais, claro, na visão dele lá dos anos 70, E depois, na segunda parte, ele apresenta as soluções. Quais são as soluções para a gente vencer a crise ambiental, Claro que esse texto tem todas as características do contexto dos anos 70, mas tem várias ideias, vários conceitos que ele traz aqui que eu acho que ainda são bastante úteis, Tanto para a gente ter uma visão histórica do ambientalismo, Então a história do ambientalismo ela não pode ser contada sem esse livro, E também, ao mesmo tempo, para entender o pensamento do Lutzenberger dentro do ambientalismo, a influência que ele teve, a importância que ele teve como um intelectual, o intelectual mais importante do movimento ambientalista brasileiro foi o José Lutzenberger. Então é importante para a gente conhecer o conceito de ecologia que ele tinha, com base em todas as leituras. Esse livro é interessante também porque é o único que o Lutzenberger apresenta uma bibliografia. Então aqui a gente tem a lista dos autores que o Lutzenberger leu, para formular então o seu próprio pensamento, que está muito vinculado à questão da ética, a questão da ética ecológica. Então é bem importante a gente saber e entender o quanto esse pensamento era holístico, justamente a ecologia como base, Todos os seres que habitam esse planeta, seres humanos, animais, plantas, fungos, bactérias, etc., Todos os seres vivos, para o Lutzenberger, eles estão interligados. Eles têm a mesma importância, o mesmo valor. O ser humano não está acima das demais criaturas, seres que vivem nesse planeta.
Então, no final, a última frase que eu queria salientar, né, a ecologia como ciência da sinfonia da vida é a ciência da sobrevivência. O que ele está dizendo com isso? Se a gente seguir, né, esse pensamento que a ecologia como ciência traz, né, da interdependência entre os seres, da inter-relação, da interconexão, né, é a única chance que nós, como espécie humana, temos de sobrevivência. Se a gente for contra, né, a natureza, o funcionamento da natureza, né, que a ecologia nos traz, fatalmente nós não iremos sobreviver como espécie. Eu acho que nesse sentido, né, esse pensamento é muito atual e válido ainda hoje. Boa noite, meu nome é Lili Lutzenberger, sou bióloga e filha de José Lutzenberger. Na década de 70, no seu Manifesto Ecológico Brasileiro, no capítulo chamado A Bacanal do Esbanjamento, Lutzenberger faz as seguintes observações sobre o que ele mais tarde denominaria a moderna sociedade industrial de consumo. Vou ler. Todo objeto de um só uso significa esbanjamento criminoso de preciosa matéria-prima, além de criar detritos desnecessários, tanto no processo de sua fabricação, como no lixo após seu uso. Com substancial parte da população lutando pela simples sobrevivência, fabricamos objetos destinados diretamente à lata do lixo. Quase 50 anos atrás, meio século, ele já se preocupava com o desperdício de matéria-prima nobre para produzir objetos descartáveis e a excessiva geração de lixo e poluição que isso causava. Mais adiante, no mesmo texto, ele continua, vou ler. Aparelhos domésticos, carros, até nossas moradias, tudo é produzido dentro do esquema de uso limitado, para induzir consumo sempre novo. Poucos conseguem ver que a vantagem fica só com o fabricante. Privatiza-se o lucro e os custos ambientais são socializados. O público paga na poluição e na escassez futura. Sendo que na época que ele escreveu isso, 50 anos atrás, a obsolescência planejada já existia. Mas a quantidade de resíduos provenientes de embalagens descartáveis, essa loucura que a gente vê hoje, não tinha. Tinha muito menos lixo naquela época. Ainda não se usava sacolinha para tudo, e as diabólicas garrafinhas de plástico não tinham sido nem inventadas. Isso veio depois. Se Lutzenberger visse o que acontece hoje, com os mares completamente tomados por lixo plástico, a fauna marinha morrendo, sufocada, envenenada por conta disso, ele ficaria apavorado. Nós humanos também estamos sofrendo com a famosa socialização dos danos ambientais que ele falou já naquela época. Temos Brumadinho, Fukushima, para citar só alguns exemplos do que acontece com os grandes desastres ambientais produzidos por esse consumismo desenfreado. Lutzenberger, naquele tempo, já tinha essa percepção bem clara de que o problema realmente da grande devastação ambiental e da destruição da vida no planeta é o consumismo. Esse consumismo industrial, ele obriga a um consumo sempre maior, sempre mais intenso de combustíveis fósseis, a um consumo sempre maior de matéria-prima para produzir todas essas coisas. Há uma devastação sempre maior da natureza, porque tem que destruir áreas inteiras para pegar toda essa matéria-prima, esses minérios, florestas, cursos d'água, não é? Uma devastação sempre maior para produzir coisas, muitas coisas, a maioria delas completamente desnecessárias. Sem falar do efeito estufa, que é o nosso maior problema hoje em dia. Né? Nossa geração já está sofrendo com os efeitos de tudo isso, com calamidades climáticas sempre maiores e mais dramáticas,
doenças, muito câncer, agora muitos vírus, muitas doenças contagiosas se espalhando por conta desse desequilíbrio cada vez maior. E todas essas calamidades também afetam nossa agricultura. Se o clima não funciona, a agricultura também não funciona, e a nossa segurança alimentar começa a sofrer. E nós somos cada vez mais humanos no planeta. Se hoje nós já estamos sofrendo com tudo isso por conta desse absurdo consumismo, e que nem traz mais felicidade para os humanos, pelo contrário, imagina nossos filhos e netos. O que vai sobrar para eles? Por causa do nosso egocentrismo, nós estamos destruindo a vida dos nossos descendentes. Quando este livro foi lançado, esta coletânea de textos do Lutzenberger, ele não gostou do título. Isso porque ele tinha séria preocupação com a questão do poder. O Lutzenberger achava que este título pudesse sugerir um interesse pela disputa do poder. Ironicamente, ele acabou ocupando um cargo de poder, mas isso foi uma contingência, uma coisa para ele muito difícil, inclusive, de aceitar, um desafio muito grande em função dos benefícios que ele poderia conseguir. Então ele aceitou o cargo de ministro do Meio Ambiente, acabou indo para o poder, né? Contrariado. Eu sou Lilian Dreyer, eu sou jornalista e eu, entre outras obras, eu fiz uma biografia do Lutzenberger, o Sinfonia Inacabada, que foi lançada 2 anos após o falecimento dele. E eu gostaria de retomar essa questão do poder, porque eu acho que ela é mais central que nunca, hoje, nesse ponto de inflexão em que está a humanidade e o nosso país também, né? Todos estamos muito enredados com as questões de poder. Então, Lutz, nesse texto que ele chama A Tragédia do Poder, ele, ao finalizar, termina mais ou menos assim. Em termos cibernéticos, o poder é um processo que tem retração positiva. Quanto mais poder, mais fácil a sua ampliação. Por isso, o poder acaba invadindo áreas onde nenhuma função legítima teria. À medida que aumentamos e complicamos nossas estruturas tecnológicas e administrativas, surgem estruturas de poder sempre mais centralizadas e envolventes. Com isso, damos sempre mais chance a indivíduos egoístas, insensíveis, cínicos e sedentos de poder. O grave inconveniente de toda estrutura de poder é que o crivo da seleção para a ascensão dos chefes tem sinal inverso ao do crivo da seleção natural. Na seleção natural é propiciado o que convém à estabilidade, à harmonia e ao aperfeiçoamento do sistema. Nas estruturas burocráticas, entretanto, verifica-se uma seleção que propicia os traços mais indesejáveis. Na pirâmide do poder, quem sobe mais rápido e mais alto não é o mais apto, decente, honesto e menos ambicioso. É todo o contrário. Parece-me que o problema central de toda a sociedade humana é como conseguir controle efetivo do poder, como evitar a sua usurpação. É certo que, dentro de certa medida, o poder é um mal necessário, mas devemos sempre colocar a ênfase no mal, não no necessário. E aqui deixo uma sugestão que me parece muito importante, que politólogos e sociólogos de visão se aprofundem no estudo da ecologia e examinem detidamente o funcionamento dos sistemas naturais intactos, enquanto os houver. Suspeito que acabarão por descobrir modelos extremamente relevantes para a condição humana. Ali não existem estruturas de poder central, hegemonias e dominação. O que existe é constelação de equilíbrios. Progresso nos sistemas naturais é esmero de equilíbrio. Progresso ali
é esmero de equilíbrio. Até! Leiam! Olá, eu sou o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui do José Lutzenberger, Ecologia, do Jardim ao Poder. Mais especificamente, eu vou falar sobre o capítulo da agricultura ecológica. Esse livro foi publicado pelo Lutzenberger em 1985 e é resultado de uma conferência que ele fez na Universidade Federal do Paraná. O objetivo do livro é, como traz o próprio subtítulo, do jardim ao poder. Como que as pessoas comuns, como que pessoas além da academia podem se preocupar com a ecologia. E aí ele vai situar essa preocupação em problemas comuns, como as inundações, o lixo urbano, como a agricultura, como a alimentação, como as hortas, o jardim. E um desses temas é a agricultura ecológica. E o Lutzenberger vai situar, então, o leitor na produção dos agrotóxicos, que começam a ser conhecidos no mundo a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial como armas de guerra. E a partir da guerra, então, implantados na agricultura. Mas antes disso, havia um contexto milenar de produção agrícola de alimentos. E o Lutzenberger vai falar isso aqui, ó, abre aspas. Naquela época, pouco se falava em ecologia, mas praticava-se muita ecologia. Então, praticava-se muita ecologia no manejo ecológico do solo, na valorização do solo, na valorização da produção de alimentos. Então, essas populações aqui da América, da Europa, da Ásia e da África tinham conhecimentos milenares de agricultura e produziam uma diversidade muito grande de alimentos, tanto em climas frios como aqui em climas tropicais, onde a gente tem uma biodiversidade muito grande. Outro ponto que o Lutzenberger chama atenção é em relação às pragas. Abre aspas. Muitas das pragas são espécies que só incomodam porque o homem, com sua imprevidência, criou condições que permitem sua proliferação descontrolada. Então a ideia de pragas, ela surge, ou digamos assim, ela se intensifica, ela toma um lugar central na agricultura a partir dessa utilização desenfreada de agrotóxicos, porque são os próprios agrotóxicos e o uso descontrolado deles pelo ser humano que cria uma proliferação cada vez maior de espécies que são tidas também muitas vezes como pragas ou invasoras. Mas na verdade essas espécies precisam também se alimentar e elas têm uma função ali na biodiversidade do ambiente. E como bem coloca o Lutzenberger, foi o homem, com sua imprevidência, que criou condições que permitissem sua proliferação descontrolada. Um outro trecho aqui dele, que é bem importante, que ele fala assim: numa agricultura que mantinha certo equilíbrio natural, porque não destruía a microflora e a microfauna do solo, que não eliminava maciçamente espécies de insetos, pássaros e invertebrados, que não injetava doses sempre maiores de venenos violentos na biosfera, as colheitas eram, às vezes, algo menores que as atuais. Eram menores, mas o Lutzenberger coloca um outro ponto. E isso é importante. O valor alimentício era muito superior ao atual. E a gente tem visto agora na pandemia como os alimentos ficaram mais caros, agora também com a inflação, os alimentos se tornaram mais caros, mas a gente tem visto recordes nas safras do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio não produz, na maioria das vezes, alimentos. E também porque as espécies vegetais e animais perderam o valor de alimento. Como bem coloca aqui o Lutzenberger, o valor ancestral dos alimentos para as populações de camponeses, agora ele não existe, porque agora o alimento se tornou um item para a bolsa de valores, ou muitas vezes foi transformado em combustível ou em outros produtos que não aqueles com o objetivo alimentar humano.
né, e também até mesmo para se tornar ração para animais. Então não é o fim primeiro a alimentação humana. Então perder esse valor de alimento também gerou muitos impactos para a agricultura. Uma pesquisa recente aqui da UFSC, publicada por pesquisadores da agronomia e da engenharia florestal, demonstrou, no parecer técnico, a relação dos agrotóxicos com doenças como tipos de câncer, Alzheimer, depressão, mal de Parkinson e outras doenças, e como principalmente o agrotóxico mais utilizado na agricultura, que é o glifosato, e como que esses agrotóxicos impactam na saúde humana. Então pensar a agricultura ecológica é essencial para pensar a nossa alimentação e para pensar também a nossa saúde, a saúde pública do nosso país. Olá, eu sou a Lara, presidente da Fundação Gaia Legado Lutzenberger e filha do ambientalista. Versando sobre o tema das energias renováveis e inclusive energia nuclear, meu pai escreveu um texto ainda em 1999 que chama Panorama de um futuro energético sustentável, ecológico e socialmente desejável. Ele elenca uma série de possibilidades e eu gostaria de destacar aqui 3 parágrafos que me pareceram muito elucidativos. Uma usina nuclear é como uma bomba nuclear inimiga já plantada em meu território. Artilharia convencional ou terrorismo podem fazê-la desandar. Na Alemanha, além das grandes companhias de fornecimento de energia elétrica, existem cerca de 4.000 usinas pequenas, ecologicamente desejáveis, porque são de cogeração. O calor do escape dos motores vai à rede de água quente e calefação do bairro, e com isto o aproveitamento energético do combustível se aproxima dos 100%, em vez dos 25%, 30% sem a cogeração. Estas usinas, a menos que haja conscientização e ação legislativa por parte do Estado, estão agora, isso em 1999, ameaçadas pela globalização que permite que cada consumidor dentro da rede globalizada compre sua energia mesmo em condições, mesmo em regiões e países distantes. Um consumidor em Munique, por exemplo, poderá decidir comprar sua energia das usinas nucleares francesas altamente subsidiadas. As pequenas usinas de cogeração, que são de propriedade local, particular ou municipal, não conseguem competir. Queremos ainda chamar a atenção a outro aspecto fundamental que a tecnocracia não costuma levar em conta: a segurança nacional. Uma lição quase esquecida. Na Alemanha, durante a última Grande Guerra, com os bombardeios que chegaram a demolir em até 80% as grandes e médias cidades, a luz quase nunca acabou. Eram milhares as usinas pequenas. Estas podem ajudar-se mutuamente e são reconstruídas rapidamente. Uma grande barragem, uma usina nuclear, leva 1 década para ser construída. O que aconteceria hoje com a economia brasileira se Itaipu fosse destruída, sem falar na inundação catastrófica que sofreria a Argentina? Bem, passados 22 anos e meio desse texto, hoje nós estamos vendo a situação da Europa, o quanto ela se tornou vulnerável justamente porque redirecionaram muito da sua geração de energia para aquisição de gás da Rússia. Com a guerra da Ucrânia, essa comercialização se comprometeu e também existe o risco de acidentes nas instalações nucleares de toda aquela região. Aqui no Brasil, nós percebemos já várias vezes nos últimos anos crises por decorrência da estiagem que secaram as nossas barragens hidroelétricas, levando, no mínimo, o preço da energia a patamares exorbitantes. Felizmente, nesses últimos 20 anos também, evoluíram muito as tecnologias e melhoraram muito os custos de acesso, especialmente no âmbito da fotovoltaica e da eólica. E também surgem mecanismos de casar essas diferentes tecnologias em sistemas de cogeração, como o pai já defendia.
Eu não tenho dúvida de que o caminho mais assertivo para garantirmos um fornecimento seguro de energia para atender às nossas demandas requer, em primeiro lugar, um uso mais racional das energias, melhores condições de conservação da energia, significa também fomentar os recursos, as fontes naturais no que impacta, por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, à iluminação e condições térmicas. Requer também a escolha prioritária por equipamentos mais econômicos. Houveram inúmeros avanços nesse sentido. E, claro, fomentar a produção mais localizada a partir de pequenas usinas, pequenas instalações e, como eu dizia há pouco, casando diferentes tecnologias como o uso da biomassa, das fotovoltaicas, da geração eólica, para fazer o uso mais para que elas se complementem e com isso consigam realmente ser mais eficientes. Acho que é isso e torço para que a gente consiga evoluir nesse sentido. Aliás, no Rincão Gaia nós estamos com um grupo bacanérrimo de pessoas com grande expertise nessa área e eu acredito que muito em breve nós poderemos também contribuir para a demonstração de tudo isso. Obrigada. Oi, meu nome é Sara e eu vou ler uma carta, apelo, que o Lutz faz para o Collor pedindo a demarcação das terras Yanomami. Essa carta ela foi vinculada no jornal Folha de São Paulo em 22 de setembro de 1990. Excelentíssimo senhor presidente da República, de acordo com a entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo no último dia 10, o presidente da FUNAI, Cantídio Guerreiro Guimarães, defende a divisão do território Yanomami em pequenas áreas conhecidas por ilhas. Diz ele, a divisão da área Yanomami em núcleos menores está correta. Senhor presidente, quando toda a opinião pública internacional está de olhos voltados para a tragédia do povo Yanomami, e antropólogos renomados defendem a área contínua como condição primeira para manter a sobrevivência desse povo, as declarações do presidente da FUNAI podem levar as nossas instituições ao descrédito junto à comunidade internacional, quando partem do próprio responsável pela tutela dos índios. Logo adiante em sua entrevista, diz ainda o presidente da FUNAI que é possível manter a cultura Yanomami nessas áreas. Essa afirmação foi feita sem qualquer base científica, contrariando todos os laudos antropológicos elaborados pela própria FUNAI. Em minhas viagens ao exterior, ao anunciar a posição do governo brasileiro sobre a questão do território Yanomami, tenho assegurado às autoridades estrangeiras que o governo de Vossa Excelência corrigirá o erro cometido pelo governo passado, que dividiu o território em 19 ilhas, separando o povo Yanomami. Diante das declarações do presidente da FUNAI, que contradizem o que vem anunciando lá fora, preocupa-me o fato de que as mesmas não retratam a unidade do pensamento e de ação do governo quanto a essa questão. Senhor presidente, no sentido de anular quaisquer interpretações errôneas sobre o assunto e de redirecionar as declarações do senhor Cantídio, é necessário o posicionamento de Vossa Excelência, mostrando que o governo brasileiro está disposto a assegurar a integridade desse povo, mantendo a unidade de seu território original. No ensejo, renovo protestos do meu mais profundo respeito. Bom, quando Lutz assume a secretaria em março de 1990, ele sempre colocou que a questão da demarcação do território Yanomami era uma das suas grandes prioridades. Isso porque esse povo enfrentava uma situação de genocídio na época causada pelos avanços do garimpo. Então, o Lutz faz esse apelo público diante dessa realidade onde, desde o governo Sarney, havia a proposta de demarcar o território em 19 ilhas separadas. Bom, além de ser uma reivindicação do próprio povo Yanomami, laudos técnicos e a comunidade internacional sempre defendeu a demarcação integral desse território. E a gente pode pensar o próprio Lutz, né? Como alguém com uma ética tão holística poderia aceitar uma demarcação desse tipo. Então, o Lutz vem a público com essa carta pedindo ao Collor que ele garanta essa demarcação integral, né? E ele apela aí para a opinião internacional, porque era um assunto bem em voga
naquele tempo, né, bem controverso. E essa terra foi demarcada integralmente, felizmente, porém, 30 anos depois, esse povo volta a enfrentar uma situação de genocídio, né? Atualmente, os avanços do garimpo na terra indígena Yanomami vem causando uma situação de terror e de instabilidade que estão afetando a sobrevivência desse povo. Então é dolorosamente atual como essa carta, como esse assunto, como os apelos do Lutz reverberam, né? Mas é isso, fica aí uma reflexão para a gente pensar um pouco sobre como essa luta é sempre contínua, né? Eu sou Francisco Milanês, ambientalista, professor, biólogo, arquiteto, especialista em análise de impacto ambiental, mestre e doutor em educação. Eu conheci o Lutz na minha primeira reunião que eu fui à GAPAN, e depois dela o Lutz me entrevistou. Ele era um grande entrevistador, construtivista, ele fazia as pessoas se entenderem melhor através das perguntas dele. E daí começou o nosso aprendizado, né? O Lutz Semberger era uma pessoa totalmente... Era um leitor acirrado de ciências naturais, de ponta. Ele sempre estava lendo tudo que era revista científica, adorava, e foi um grande divulgador científico. A maior paixão dele, se é que dá para eleger alguma, foi a hipótese Gaia, que ele foi um grande divulgador da hipótese Gaia. E ele era um grande comunicador, né? Então, profissionalmente, como técnico, para mim, o maior dom dele era o paisagismo. Ele expressou a sua poesia, a sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, a sua técnica no Parque da Guarita, na celulose, que ele fez um belíssimo trabalho, e na própria Fundação Gaia, em Pantano, que também ele fez um trabalho de recuperação espetacular. Esse dom. Agora, fora isso, como visionário, como pessoa com olhar amplo e conectado, ele sempre defendeu uma ética da natureza, uma ética para todos os seres, envolvendo todos os seres, que poderia transformar a nossa forma de nos desenvolvermos. Esse lado nos uniu. Ele também defendia uma visão mais ampla da realidade, menos especialização, menos fragmentação do conhecimento, e sim pessoas que conseguissem ver o todo. E deste aprendizado dele, eu tenho seguido a minha vida. E hoje ainda trabalho com educação e desenvolvimento, na busca daquilo que na época já se pensava. Um desenvolvimento harmônico para deixar pessoas felizes, para acabar com esse consumismo estúpido que nós vivemos hoje, com essa vida sem sentido que nos consome em vez de nós vivemos. O Lutz foi muito importante para todos nós, porque ele tinha a coragem e a garra de colocar essas questões que na época eram poucos que colocavam, né? E que hoje, felizmente, já são muitos mais, nos quais eu me incluo. O texto que eu vou ler é do Lutzenberger, de 73, Ética da Sobrevivência. E tem um trecho aqui, que ele falando da ilusão do ser humano se sentir separado do meio, de ser uma coisa independente, ele diz: essa ilusão é uma espécie de prisão para nós. Nos limita em nossos desejos pessoais e a afeição às pessoas mais chegadas a nós. Nossa tarefa deve ser libertar-nos dessa prisão pela abertura do nosso círculo de compaixão, para abarcar todas as criaturas vivas e a natureza inteira em sua beleza. Esse trecho eu acho espetacular, que eu acho que essa é a principal mudança que tem que acontecer para que o planeta tome outro rumo e a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida de todos os seres tome outro rumo. E eu finalizo com um outro trecho, que é: o mundo da sociedade equilibrada, único sustentável,
não será um mundo estagnado, será um mundo fabulosamente dinâmico, tão dinâmico como são os ecossistemas naturais, como é uma ecosfera. Será um mundo de vida radiante, porque não mais dilapidada pela agressão imediata, um mundo em que vale a pena viver, um mundo que com orgulho entregaremos aos que nele nos sucederão. Então, eu quero enfatizar esse final, que é uma mensagem esperançosa, que fala das possibilidades. E nós precisamos buscar, é uma característica importante do Lutz, que é uma coisa que eu procuro seguir, buscar as soluções, buscar os caminhos lindos, para mostrar que nós não precisamos viver nessa tristeza e destruição, nós podemos ter uma vida maravilhosa e cheia de alegrias. Pessoal, se inscrevam no canal, se gostaram, deixem sua curtida, deixem seu comentário, fazendo perguntas, observações, que vocês quiserem. Isso nos motiva bastante a continuar esse trabalho de divulgação do conhecimento de história ambiental no Brasil. Certo? Até o próximo vídeo.